O tema da nossa mensagem de hoje é o tremendo cuidado de Deus por nós. É sobre isso que eu quero falar, e por isso eu pedi ao Bruno que cantasse essa linda canção que exalta o nome de Deus e declara a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. E nessa noite especial, nessa noite gostosa de domingo, aliás, está gostoso aqui por causa do ar-condicionado, né? Muito embora a noite seja um presente de Deus para nós, mas está bem quente. E aqui então fica fresquinho. Daqui a um tempo a gente vai colocar, assim que tiver condições, mais um aparelho ali para poder fechar. Está faltando um aparelho do lado de lá. Aí vai ficar melhor, né, Soninha? Um de lá para cá vai fazer bem para você, né, Soninha? Vai mesmo, isso. Vai fazer bem para todo mundo, inclusive para o refrigeramento desse espaço. Eu quero falar com você nessa noite sobre o cuidado de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. É um tema importante. E para isso eu quero recorrer a 3 textos. Hoje o nosso sermão ele não será baseado num único texto. Serão 3 textos, né? É uma mensagem tripla, mas pode ficar tranquilo que o tempo não vai ser triplicado também não, né? O tempo ele vai se adequar dentro do padrão que a gente costuma pregar, mas nós vamos falar desse cuidado especial de Deus, usando 3 porções da palavra de Deus. E eu quero aprender nessa noite, eu já aprendi enquanto preparava essa mensagem, mas eu quero aprender mais desta noite, através da palavra de Deus, sobre o cuidado tremendo de Deus que Ele tem por cada um de nós. Você me acompanha? Vamos então? Primeiro texto que eu quero recorrer nesta noite é um texto do Pentateuco, descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, dos versículos 30 a 33. Ali estará o texto e nós leremos neste momento. Eu vou ler, os irmãos podem me acompanhar. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante dos seus próprios olhos. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram em Deus, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês devem seguir. Esse é o primeiro texto que nós queremos recorrer, atribuem o Pentateuco a Moisés. Do ponto de vista teológico, a gente não vai entrar na discussão, mas alguns dizem até que não foi Moisés que escreveu. Mas nós acreditamos e seguimos essa linha de raciocínio teológico, de que esse texto foi transcrito, boa parte dele, por Moisés. É claro que não foi toda, né? Quando se fala, por exemplo, da parte de Moisés, como é que ele poderia ter escrito, né, da sua morte, da sua sucessão e essas coisas? Mas a aplicação deste texto, dos judeus atravessando o deserto, ela se aplica na nossa vida. E diz respeito às dificuldades que aquele povo atravessou, enquanto passava por essa situação difícil, e as dificuldades que nós também atravessamos quando caminhamos na nossa vida. E eu quero garantir para você que assim como Deus guardou aquele povo, assim como Deus cuidou daqueles homens, daquelas mulheres, durante 40 anos na travessia do deserto e durante toda a existência do povo de Israel, Deus cuida de nós. E é um cuidado tremendo. E 3 coisas que a gente discute, que a gente destaca nesse quesito. Primeiro, o cuidado divino visível no deserto. O cuidado de Deus, ele não é velado. Às vezes sim, mas muitas vezes nós podemos vê-lo, ele é visível. Existe o cuidado velado, que é aquilo que Deus faz por nós, que a gente não enxerga, né?
Quantas vezes Deus te guardou em alguma situação, quantas vezes Deus te abençoou, e você não faz nem ideia do que aconteceu ou do que Deus te livrou. Mas existem coisas que são visíveis, e todos podem ver. Em Deuteronômio nós vemos Moisés falando que os judeus viram, literalmente viram, o cuidado de Deus. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou. Eles viram, isso foi visível. Nos desertos que passamos na nossa vida, nós também podemos ver o cuidado de Deus. Deus cuidando de nós. Deus nos guardando, Deus nos preservando. Quantas vezes você vai se lembrar aí agora das vezes que Deus te livrou de armadilhas da vida? Quantas vezes Deus preservou a sua caminhada? Algumas você não viu, mas outras tantas você viu. Sabe aquela coisa que acontece com a gente, que a gente fala assim? Só Deus. É você enxergando o cuidado de Deus por você. A segunda coisa ainda nesse quesito, é o cuidado de Deus que Ele tem por nós, que é personalizado, é um cuidado pessoal. Não é um cuidado aleatório, Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de todos nós, obviamente, mas cuida de cada um de nós de maneira pessoal, de acordo com as nossas demandas, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas dificuldades. Deus cuidou pessoalmente de cada uma daquelas pessoas no deserto. Moisés compara o cuidado de Deus pelo seu povo com o cuidado que um pai tem pelo seu filho, né? Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho. E a figura do pai carregando o filho é uma figura tremenda. Você sabe por quê? Porque o pai carrega um filho de cada vez. Ele sabe exatamente quem ele está carregando. Ele sabe exatamente qual é a demanda daquela criança que ele tem no colo naquele momento. É assim que Deus cuida de nós. Deus nos carrega no colo, Deus nos guarda, Deus sabe exatamente o que precisamos. E se um pai humano tem esse cuidado de carregar um filho e cuidar dele, imagina Deus que é perfeito. Quando eu digo que Deus está nos carregando no colo, imagina Deus com o seu cuidado. E eu quero dizer para você nessa noite, com base nessa questão, Deus está te carregando no colo. Deus está carregando você, como um pai bondoso, que carrega o seu filho, que cuida do seu filho. Terceira coisa, ainda dentro dessa questão, tenha certeza no que eu vou te falar agora. Esse cuidado de Deus não é provisório. Esse cuidado de Deus é permanente. Deus cuida de nós sempre. No versículo 31, na sequência, nós vemos assim: por todo o caminho que percorrerem até chegarem a esse lugar. Todo caminho na nossa vida. Imagine aquele povo atravessando o deserto. Agora imagine você atravessando o deserto da vida. Aquele povo atravessou até a terra prometida e alcançou a terra prometida. Nós estamos caminhando, né? Quem lembra daquela canção antiga assim? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Quero te ouvir. Essa é a nossa realidade, nós estamos caminhando. Uma Canaã espiritual, a Canaã aonde nós vamos nos encontrar com Cristo na glória e vamos viver com Ele para sempre. No deserto, durante todos os anos que aquele povo caminhou, Deus nunca os abandonou, nem mesmo por um momento. Deus sempre esteve com o seu povo, Deus sempre cuidou de suas necessidades, Deus cuida do seu povo. Cuidou no deserto há milhares de anos atrás, e cuida de nós nos dias de hoje. Eu quero dizer para você, e olha para mim no que eu vou te dizer, o cuidado de Deus por você dura para sempre.
O cuidado que Deus tem por você, ele dura para sempre. No deserto, ou nos desertos que passamos, Deus está sempre cuidando de nós. Ele cuidou daquele povo, guiando-os no deserto, e cuida de nós, nos guiando também na nossa vida, indo à frente, numa coluna de fogo e numa nuvem, para nos proteger em qualquer contexto, seja de dia, seja de noite, providenciando lugar para aquele povo descansar. Ele providencia o descanso. Jesus Cristo é o nosso descanso. Jesus Cristo é o nosso sabate, mostrando o caminho certo por onde o povo deve passar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até errar o caminho, mas uma coisa é certa: Deus te aponta o caminho. Se você errar é porque você quer. Se você errar é porque você fez uma escolha errada. E ainda provendo alimento e água, o alimento e a água que aquele povo precisava, era a provisão diária de Deus. No versículo 33 está escrito: foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deveriam seguir. Esse mesmo Deus é o Deus que segue conosco, que nos abençoa. No deserto, Ele abençoou aquele povo, e no deserto da vida Ele nos abençoa também. Amém? O segundo texto que eu quero ler agora, onde nós vamos ver um pouco mais do cuidado de Deus, é o Salmo 23, o versículo de número 4. Vamos ler todos juntos? Mesmo que eu ande por vale de densas trevas, não temerei perigo, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me conformam. Aqui nesse texto, queridos, o salmista apresenta fatos interessantes sobre o cuidado de Deus por nós, nos momentos de perigo. Primeiro, a segurança que temos quando sabemos da presença real de Deus conosco. Você vive perigo, eu vivo perigo, isso pode acontecer. Situações dramáticas de vida, situações complexas, mas nunca se esqueça disso, Deus está sempre conosco. O salmista Davi, nessa linda canção, o Salmo é uma canção, ele descreve toda a segurança que tinha com a presença de Deus. A segurança que a presença de Deus proporcionava a ele, quando ele fosse enfrentar qualquer perigo, fosse o perigo que fosse, mesmo que sombras da morte, mesmo que estivesse no vale da sombra da morte, mesmo que estivesse no perigo iminente de perder até a sua própria vida, Deus estava ali, cuidando, restaurando, guardando, preservando. Oh, aleluia! É o Deus que cuida de nós também. Segunda coisa nesse texto, a proteção que nos é dada através do grande poder de Deus e a sua disciplina no nosso cuidado em meio a todas as dificuldades. Mesmo quando eu andar, olha o que o Salmo diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Com toda certeza, Davi não tenha dúvida que Deus o protegeria, o consolaria, o guardaria com seu poder, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós precisamos ter essa certeza também. Nós precisamos trazer no nosso coração essa certeza, porque o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus que garantiu a Davi o cuidado durante toda a sua vida, é o Deus que cuida de nós também, com um cuidado tremendo. O cuidado de Deus por Davi é o cuidado de Deus por nós. Deus está cuidando de mim, irmãos. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. E nós não temos dúvida quanto a isso. No texto, nos é apresentado os instrumentos de um pastor.
São dois instrumentos, uma vara e um cajado. Isso é muito importante nesse contexto. Você sabe para que serviam esses instrumentos? A maioria sabe, eu já falei várias vezes aqui, eu não sei se você em casa já estudou sobre isso, mas acredito que sim. A vara era um pedaço de pau, não muito grande. Um pedaço de pau, um pedaço de madeira, que era usado para defender e disciplinar as ovelhas. Então ele defendia, era para bater na cabeça do lobo, mas era para dar umas palmadinhas na ovelha também, de vez em quando. O cajado, por sua vez, já era uma vara mais longa. E na sua extremidade ela se dobrava como se fosse um cabo de guarda-chuva, só que maior, né? E ela tinha como finalidade aproximar as ovelhas, guiar as ovelhas e resgatar as ovelhas. Quando uma ovelha caía num buraco, ele ia lá com o guarda-chuvão dele, puxava para cá. Essa é a figura da vara e do cajado. Em todos os momentos da vida, Deus usa essas ferramentas conosco também, como pastor divino. Uma vara para nos guardar, para nos orientar, um cajado para nos resgatar, para nos conduzir. Deus está presente para nos guardar o tempo todo, para nos proteger, para cuidar de nós. Creia nisso, irmãos. Eu quero dizer para você que está assistindo, talvez até por curiosidade, algumas pessoas têm curiosidade. Eu conheço pessoas que entram em lives ou em cultos para tentar encontrar contradição para poder causar na internet. Tem gente que faz isso. Mas eu quero dizer, inclusive para você, se você for um desses, que Deus é real. É ou não é, gente? Deus é real, Ele não é ficção da mente humana, não. Ele não é um mito, Deus é real. Deus é verdadeiro, e eu quero dizer mais para você, Ele está aqui agora no meio de nós. Deus está aqui no meio de nós, Ele está cuidando de nós nesse exato momento, e Ele cuidará de nós para sempre. Deus é real. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama. Deus ama você, minha irmã. Deus ama você. Deus ama você, meu jovem. Deus ama cada um de nós. Porque nós somos seus filhos. Todos quantos receberam a Jesus Cristo, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus, diga amém. Nós somos filhos. Somos filhos. E por último, eu quero apresentar um texto, agora de um profeta, do profeta Isaías. Conforme ele descreve no seu livro, no capítulo 43, os versículos 1 e 2. Ele diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Esse texto é de grande aprendizado para todos nós, para cada um de nós. Vamos ver alguns detalhes dele para a gente poder entender. Em primeiro lugar, nesse texto nós vemos o próprio Deus nos mostrando que vai preservar a cada um de nós. Por quê? Porque pertencemos a Ele. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que te formou, Israel: não temas, porque eu os resgatei, eu os chamei pelo nome, você é meu, diz o texto. Perceba que mesmo antes da promessa que ele tem,
mesmo antes da exortação, mesmo antes de falar para o seu povo em orientação, ele declara que ele é o Criador, que ele é o resgatador, que ele é aquele que o chamou pelo nome, que chamou a cada um deles pelo nome, é aquele que conhece pessoalmente cada um. Para eu chamar pelo nome, eu preciso conhecer pessoalmente. Ele diz que é o dono de cada um de nós. Eu quero dizer, eu não sei a sua vida, mas a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, e acredito que a sua também. E dessa forma, Ele garante, de uma maneira tremenda, que está preservando o seu povo. Eu quero dizer que esse texto se aplica não somente àquele povo lá de 700 anos antes da morte de Cristo, antes do nascimento de Cristo, mas se aplica a cada um de nós. Porque Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso resgatador. Ele te chamou pelo nome. Ele te conhece pessoalmente. Ele sabe e diz que nós pertencemos a Ele. Deus é tremendo. Deus é fiel. Ele cuida dos que são seus. Nós somos ovelhas do seu rebanho. E Ele, na pessoa bendita de Jesus, é o nosso pastor divino. Glória a Deus. Ele é maravilhoso. Eu vou dizer para você, eu sou cristão porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Meu único sentimento foi não ter conhecido Ele ainda cedo. Às vezes eu viajo nessas coisas, né? Às vezes eu penso assim, quando me lembro lá da minha infância, eu lembro assim, se eu tivesse me encontrado com Jesus no começo da minha caminhada. Então eu tenho esse sentimento, mas por outro lado, Deus permitiu que eu passasse por caminhos escusos a fim de que a minha bagagem fosse carregada de experiência, de testemunho, de conhecimento. Mas nós sabemos que Deus é maravilhoso, Ele é o nosso pastor, Ele é quem nos conduz. Em segundo lugar, ainda quanto ao texto de Isaías, depois de declarar que aquele povo é sua propriedade, Ele promete que estará com eles nos momentos mais difíceis que se possa imaginar. Ele diz assim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. É o próprio Deus quem está prometendo aqui, não é alguém não é um ser finito como eu e você, não é um comedor de feijão igual eu e você, não, é o próprio Deus que promete que estará com o seu povo, que cuidará de cada um deles, que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos, Ele estará ali cuidando de cada um deles, preservando cada um. Ele é o Deus de Israel, e por isso Ele diz isso, mas é o nosso Deus também. É o Deus de Israel e é o nosso Deus, e Ele está aqui agora no meio de nós. Ele está aqui agora no meio de nós, Ele está conosco. E toda essa promessa que Ele fez através de Isaías, aquele povo, se aplica a nós também. Ele cuidará de cada um de nós. Ele estará com cada um de nós nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos, cuidando de cada um de nós, preservando cada um de nós. Deus está contigo, meu irmão. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus ama a sua vida, minha irmã. E Ele cuida de cada um de nós. As palavras de Deus, neste tempo, são as mesmas palavras que se aplicam ou que se aplicavam àquelas pessoas que se aplicam a nós hoje. Versículo 2 de Isaías 43, quando você andar pelo fogo, você não se queimará. Então, nem andando pela água, nem andando pelo fogo, porque as chamas não o deixarão em brasa. Receba a bênção, irmãos, em nome de Jesus Cristo.
Deus preserva o seu povo. Nós somos o povo de Deus, amém? Então Deus nos preserva no meio das adversidades. Se você faz parte do povo de Deus, isso é, da igreja de Cristo, confie no cuidado divino. O Senhor te guiará, o Senhor te protegerá, o cuidado dele é tremendo, porque você pertence a Ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu não posso deixar de dizer isso. Para você ter esse cuidado, você precisa fazer parte do povo de Deus. Quantos aqui já fazem parte desse povo? Amém, glória a Deus. E se você ainda não faz parte deste povo, você pode fazê-lo de uma maneira bem simples, se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. Só isso, pastor, só isso, é simples assim. Se arrependendo dos seus pecados e crendo no Senhor Jesus como seu Salvador. Na palavra de Deus aprendemos algumas verdades que quero compartilhar para concluir a nossa mensagem nessa noite. Primeiro, os nossos pecados nos separam de Deus, não tenha dúvida disso. Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O nosso pecado nos afasta de Deus. E a segunda questão, a Escritura afirma que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo, não tem exceção. Você não é exceção, você também é pecador. Você pode ser do bem, você pode não dar vacilo, você pode não fazer as coisas que são mais grotescas na vida, que identificam uma pessoa pecadora, mas você é pecador como eu sou pecador. Mas quando nós recebemos a Jesus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por último, aprendemos nas Escrituras que a pessoa só pode fazer parte da família de Deus, não sou eu quem digo, são as Escrituras, quando ela entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz em Efésios 2, de 11 a 21, e nós vamos concluir com a leitura desse texto. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, já não são forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário santo de Deus. Amém? Desfrutemos nós deste cuidado.
todos nós que amamos a Deus, porque Ele nos ama e cuida de nós o tempo todo. Esse cuidado de Deus é tremendo. É por isso que eu disse, o cuidado tremendo de Deus. Não tem nada que possa se comparar a isso. Não tem absolutamente ninguém que possa cuidar melhor do que nós, do que Ele, de cada um de nós. Feche os seus olhos nesse momento. Você que está em casa também, feche os seus olhos, nós vamos orar. E eu quero que nessa oração você olhe para dentro de si. Tente perceber as grandes coisas que Deus fez por você. Coisas tremendas. Quantas vezes Ele cuidou de você? Na adversidade, na doença. Quando os recursos estavam escassos. Quando os relacionamentos estavam abalados. Quando lhe faltou esperança, Deus sempre cuidou de nós. E por isso nos resta agora agradecer. Eu quero que agora onde você está, você agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo cuidado dEle. Cuidado que você vê e o cuidado que você não vê. Agradeça a Deus porque Ele te ama. E pode dizer para Ele, olha Deus, eu sei que o Senhor me ama, eu não sou digno do Teu amor, mas eu agradeço. Porque o Senhor viveu o que viveu aqui no mundo, para que eu pudesse ter vida no Teu mundo, nos céus. Fale com Deus aí agora, você.